Então passamos à terceira questão. Voltamos ao Miguel. E como é que olhamos para o futuro, Miguel? É de uma forma positiva sempre. E para os riscos futuros? Para os riscos futuros também. A Vanessa falou aqui da adaptação ao clima e eu podia falar de vários riscos futuros para as redes, risco reputacional, riscos de cibersegurança, riscos de negócio também, como o tema das concessões de baixa tensão, que também aparece por aí pelas notícias. Mas, de facto, o que nos preocupa bastante neste momento é o risco climático. Então, porquê é que o risco climático nos impacta? Porque, mesmo na trajetória mais favorável que possamos ter para as alterações climáticas, nós já sabemos que os incêndios e que o vento vão continuar a ser um problema muito grande para as nossas redes. E porquê? Podem ver ali a proporção de rede enterrada que nós temos nas redes, 22%, ok? Para uma média de 40% dos outros distribuidores da Europa. Ou seja, temos muitas linhas aéreas, como vocês veem quando andam pelas estradas e pelas autoestradas, que são mais vulneráveis a ventos extremos e a grandes incêndios. Estamos atentos a este risco, naturalmente, temos uma forte componente de investimento em resiliência e agora podemos nos perguntar, mas como é que a gestão de ativos ajuda a resolver isto? E eu diria que isto é um problema clássico de gestão de ativos. E porquê? Instalar um cabo subterrâneo é mais caro do que instalar uma linha aérea, mas tem menos risco, ok? Para as instalações que já são aéreas, quando é que as vou passar e será que eu as vou passar a subterrâneo? Aqui o trade-off, longo prazo, curto prazo. E voltando aos cabos subterrâneos e às linhas, um cabo subterrâneo não tem praticamente manutenção e uma linha aérea, nós sobrevoamos todas as linhas aéreas de 3 em 3 anos, seja por helicóptero ou seja por drone. Portanto, mais conflito de decisão que isto é difícil e claro que nós usamos aqui todas as nossas técnicas de gestão de ativos para irmos tomando estas decisões. Temos algumas soluções, nem tudo passa pelo enterramento, ok? Temos o próprio projeto de linhas aéreas, neste momento está a ser feito de forma a que suporte solicitações climáticas superiores. E temos também algumas soluções que nós chamamos de cabo todo terreno, que ele não está à superfície, mas está muito menos enterrado do que as infraestruturas convencionais e é mais barato de instalar, ok? E como nota final só neste tema e uma nota positiva é que o PNEC que está agora, acho que ainda está em discussão, houve uma pequena sururu, como se costuma dizer, tem de facto lá explicitamente referido que as redes elétricas de distribuição devem investir na resiliência da rede para colmatar estes riscos físicos. Muito obrigada, Miguel. Para quem não sabe, PNEC? Plano Nacional de Energia e Clima. Obrigada. Voy a obviar primero lo externo, que son riesgos, yo en mi caso creo que la ciberseguridad, por ejemplo, en nuestro caso es más preocupado, pero sí quería hacer notar un riesgo muy específico técnico, ¿no? Dentro del ámbito concreto de distribución de gas en España y es el envejecimiento de los activos. Nos encontramos en un momento en el cual Enagas tiene 50 años de historia con activos. Los primeros gasoductos son de hace 50 años, están todavía en operación y se acercan, muchos han sobrepasado el fin de su vida útil, pero por el contexto geopolítico no se tiene muy claro hasta qué punto se quiere alargar el ciclo de vida de una infraestructura de gas natural, reconvertirla para otro tipo de gases o fuentes de energía o usos, o incluso ir abandonando para generar un nuevo tipo de infraestructura. Enagas es una empresa capital privado, pero con reglas públicas del gobierno, con lo cual cuando queremos o hay un activo que hay que reponer requiere de la aprobación y estamos en ese momento de cómo ser capaz de hacer entender el riesgo que se está asumiendo por alargar un ciclo de vida en el cual la probabilidad de fallo va subiendo, entendiendo nosotros como compañía que a nivel de servicio público pues es probable que tengamos que desamortizar determinados activos para dar continuidad de negocio. Pero ese sí que es un riesgo porque técnicamente se hablaba antes a
a cómo hacer entender o cómo traducir los riesgos técnicos en económicos, los riesgos técnicos en el servicio al cliente, y nunca hemos necesitado, porque siempre las empresas que ofrecen servicios como los nuestros procuran que no haya fallos, hablamos, no hay histórico de fallos, hay mucha redundancia, pero cómo hacer entender que poco a poco esas redundancias van desapareciendo. Entonces, siempre se avisa, no pasa nada, pasan los años, pero en realidad sí está habiendo una curva encubierta en el cual cada vez hay más riesgo. Ser capaz de cuantificar ese riesgo a la organización es algo en lo que estamos ahora a nivel estatal, tratando de hacer entender que en no mucho tiempo ese riesgo que venimos anunciando va a ser real. Y es muy difícil, hay metodologías que lo permitirán, y desde el punto de vista técnico es donde entendemos que a corto plazo va a haber que tomar una decisión más relevante. Marco? Bom, eu diria, nós somos efetivamente infraestruturas muito parecidas e, portanto, não é 70%, isto é 80%, 90%. Na Infraestruturas Portugal, claro, as alterações climáticas e a cibersegurança são, de facto, os riscos mais que podem impactar mais naquilo que é a atividade da Infraestruturas Portugal e no serviço que prestamos. Dar-vos uma nota de que hoje em dia os investimentos que fazemos e que investimentos que candidatamos a fundos europeus, obrigatoriamente temos que apresentar um plano de resiliência às alterações climáticas, portanto já o temos que fazer. O que é novo em termos de atuação da IP é que a IP decidiu criar de facto um plano de resiliência às alterações climáticas para toda a rede ferroviária nacional e para toda a rede rodoviária nacional, para as redes que hoje temos e para as redes que prevemos ter no futuro. E, portanto, o objetivo é que com este plano nós possamos incorporar um conjunto de recomendações naquilo que são projetos financiados e não financiados. Aqui já deixa de ser relevante, é que do ponto de vista logo do planeamento e do ponto de vista de projeto e depois de execução, que esses investimentos tenham já em consideração riscos futuros, de alterações climáticas, que hoje em dia não teriam a mesma preocupação. Depois, ao nível dos riscos de cibersegurança, a Infraestruturas Portugal tem uma empresa do grupo, que é a Refer Telecom, e que dá suporte a muito da atividade, sobretudo na questão das telecomunicações também, que dá suporte à operação ferroviária. E, portanto, um ataque de cibersegurança de facto, pode pôr em causa tudo o que é o comando e controle da circulação ferroviária e, no limite, com as evoluções tecnológicas, pode até pôr em causa a própria sinalização ferroviária. Portanto, este é um dos grandes desafios que temos e aqui já, nestas áreas mais tecnológicas, já existem os planos, já foram feitos estudos e trabalhos, já há planos de contingência para minimizar estes riscos. Obrigada. Eu diria, antes de passar à Vanessa, que quer as alterações climáticas, quer a cibersegurança, são riscos futuros, mas também já são riscos presentes, não é? Agora, no futuro vão evoluir e nós temos que também acompanhar essa evolução, não é? Vanessa? Portanto, como estão a ser acautelados os riscos futuros na empresa? Com os planos estratégicos da empresa, nomeadamente o plano diretor do sistema de abastecimento da EPAL. Este plano define as linhas orientadoras para os próximos 30 anos. E é com muita alegria que posso dizer que neste momento estamos a iniciar a revisão do nosso plano diretor. Contratualizámos na semana passada a aquisição de serviços para o desenvolvimento do plano, para o apoio no desenvolvimento do plano, que irá decorrer nos próximos 22 meses e terá várias fases, nomeadamente o diagnóstico da situação atual, isto é, a avaliação crítica infraestrutural e funcional da empresa,
definir cenários futuros através da identificação e caracterização das megatendências, sendo elas económica, tecnológica, alterações climáticas, político-regulatórias, etc. Analisar o impacto nas megatendências consoante este cenário que será definido e o impacto das mesmas nos riscos estratégicos. E, finalmente, voltando àquele diagrama, a finalidade é identificar novas barreiras ou reforçar as barreiras que neste momento temos implementadas, que permitem reduzir esse mesmo risco. Trouxe este slide só para vos mostrar como é que pode ser feito a análise nas megatendências com a seleção dos cenários para cada cenário. Neste caso também foi desenvolvido aqui na tese de doutoramento da Ana Luís, tendo sido os cenários escolhidos da escassez de água, a escassez de recursos financeiros ou o forte crescimento económico. Como é que é o impacto na nossa empresa? Eu acho que nem vale a pena falar da cibersegurança, porque é uma preocupação não só futura, mas presente. Todo o nosso sistema é controlado à distância, por secadas, e é sempre uma preocupação se temos um ataque cibernético, como também já vimos nos Estados Unidos. Ocorreu isso, alteraram o doseamento de reagentes numa estação de tratamento. Eu não vou dizer a sorte, porque neste caso não é a sorte. O que temos são alarmísticas no nosso próprio secada. Neste tipo de alterações, é logo o operador que está no centro de comando, consegue logo visualizar estas alterações, estas intrusões no nosso sistema de gestão. Obrigada, Vanessa. Vamos então à quarta ronda. Miguel, riscos em cadeia, e começamos logo por um setor que, de facto, se falhar, pode pôr em causa muitos outros setores. Sim, de facto, aqui o nosso setor da energia e da distribuição de eletricidade, viram no primeiro slide, não é? Está ali no meio. Portanto, acaba por um lado, ter uma forte dependência com todos os outros setores e constituir uma vulnerabilidade, não é? Como Ana estavas a referir, não só para os setores que estão aqui representados, mas pelos outros que tentei representar ali por um ícone no slide. O que é que posso dizer, no fundo, para nos descansarmos todos um bocadinho? A E-Redes tem a preocupação, de facto, de ampliar e aumentar as suas práticas de resiliência ao longo do tempo, nomeadamente face a cenários de crise. Já falei aqui do vento, já falei aqui dos incêndios, mas há também o tema dos ciberataques, por exemplo, e também, porque não estamos a salvo de ataques mesmo aos nossos ativos físicos, ok? Um ponto muito relevante aqui no nosso setor é que há, de facto, uma forte comunicação e muito regular entre a rede de transporte, que está a nosso montante, e a rede de distribuição. Esta comunicação e estes procedimentos são fortemente regulamentados, o que é bom, ok? Para, de facto, garantirmos que na presença destes eventos a segurança de abastecimento não é posta em causa. Ou, se falhar a energia, que ela é reposta da forma mais rápida possível. Dar-vos só nota, como já todos nós sentimos, que a primeira medida poderá até ser cortar algumas cargas menos prioritárias para o sistema conseguir reagir e depois conseguirmos levantar todo o sistema, naturalmente começando sempre pelos clientes, neste caso prioritários, hospitais e por aí fora. Aqui eu vou ter mesmo que só dar uma nota da cibersegurança, ok? Porque nós também temos um dever de reporte ao Centro Nacional de Cibersegurança sempre que exista uma iminência de um ataque ou um ataque mesmo e principalmente também aos nossos sistemas de escada, temos imediatamente que reportar para até coordenar precisamente com todos os outros setores e evitar estes
estes fenómenos do dominó, como estava ali numa metáfora muito feliz. Portanto, eu diria aqui mais um conjunto de semelhanças entre nós. Obrigada, Miguel. Javier? Sí, puede mantener la diapositiva. Yo creo que en términos de riesgos concretos de la cadena de sector o la cadena primaria que da soporte, sí que añadiría en época, por ejemplo, de COVID, el suministro de material, de repuestos para los activos, ¿no? Ahí que cada vez vas alejando más el riesgo, ¿no? Estos eran como muy cercanos y más conocidos. Vas a la cadena de suministro, con lo cual hay una guerra, en el caso de gas, con Rusia, pues puede implicar una pérdida de suministro significativa en un momento. Hay una serie de riesgos políticos, pero yo aquí sí quería notar que los reales y los que son realmente críticos son los que no nos imaginamos, ¿no? Esos son, cuando llegó COVID nadie esperaba, cuando llegó la guerra pocos esperaban el impacto luego económico que iba a tener en Europa, y yo creo que realmente hacer a veces unos ejercicios de imaginación, realmente imaginación, y ponerte en casos, aunque sea de película, son aquellos que sí realmente estresan lo suficiente a la organización para saber cómo está preparada para un cambio realmente resiliente. Yo, por un minuto, en la reflexión, hay una película que no da alusión, que es Guerra Mundial Z, no sé si os acordáis, de Brad Pitt, pero que en un momento dado de un apocalipsis zombie solo hay un país, Israel, que está preparado para defenderse porque tiene la teoría del 10º hombre. Y es que cuando hay una teoría muy loca que 9 miembros del gobierno dicen que es imposible, hay uno que está obligado a pensar que puede ser. Entonces, yo realmente me preocupa no saber si vemos el cambio climático, pero realmente que haya una interferencia grandísima del cambio climático, ¿no? Que sea suficientemente exponencial como para que en 2 años veamos algo grave. Hace poco nos han pedido un análisis por el tema de solares, de tormentas solares, la interferencia que puede tener a nivel electromagnético, que ha habido alguna ligera hace poquito. Entonces, realmente son aquellas que solo hemos visto en películas, pero que lamentablemente en infraestructura que tenemos muy controlado y muy trabajado, los riesgos conocidos son donde yo creo que tenemos un riesgo mayor a futuro. Obrigada. Marco? Estes riscos em cadeias intersetoriais. Aqui acho que já foi referido pelo Miguel. A Infraestruturas de Portugal, recentemente, há cerca de 1 ano, criou um comitê de Business Continuity com o objetivo de garantir um fórum planeado de acompanhamento e avaliação da preparação da empresa para a continuidade do negócio. E começámos isto há pouco tempo. Suponho que vocês já estão um pouco mais avançados, nós começámos isto há pouco tempo. E começámos, há um projeto que é designado como IP3R, que é React, Recover e Resume, e que neste momento esse projeto abrange sobretudo as áreas tecnológicas da empresa. Direção de Sistemas de Informação, Direção de Telemática e a empresa que referi há pouco, a IP Telecom. Isto porque, como disse também, digamos, a atividade destas 3 áreas impacta muito naquilo que é o serviço que depois nós prestamos, sobretudo no controle e supervisão do tráfego ferroviário. E este projeto IP3R tem como objetivo começarmos na IP a desenvolver um conjunto de simulacros de incidentes e o primeiro que fizemos, que não foi há muito tempo, incluía um acidente no data center da IP Telecom que provinha, portanto, esse incidente, o data center deixou de ter energia porque a rede tinha tido um problema, e não conseguia abastecer, e portanto os nossos, digamos, o nosso backup iria acabar antes de vocês conseguirem resolver o problema, e portanto isso iria ter impacto em todo o processo. E portanto isto demonstra de facto esta questão do dominó, que não é só um dominó de interno, mas esta interação que nós temos com outras redes que são fundamentais e que efetivamente têm que ser geridas. Muito obrigada. Vanessa? Riscos em cadeia. Nós quase que estamos aqui no fim de linha. Trago 2 exemplos. Tenho um slide. Tenho um slide. Mas também somos início de linha para outros, não é? Clientes, certo. Se os outros setores falharem,
Trago aqui 2 exemplos, um deles relativamente às nossas origens de água com usos partilhados. As 2 nossas captações superficiais, uma delas a captação de Valada Tejo no Rio Tejo, é uma preocupação para nós. Estamos a falar de um rio transfronteiriço, temos a Convenção da Albufeira para olharmos para ela, em que delega Espanha a libertar caudal ao longo do ano. O problema é que está lá uma cláusulazinha com uma exceção, que é em períodos de seca. Em períodos de seca, a Espanha não é obrigada a libertar caudal para o Rio Tejo. A nossa captação de Valada Tejo encontra-se na zona estuarina norte, ainda tem a influência das marés e a nossa grande preocupação é a qualidade da água. Este dos usos partilhados preocupa-nos quando ocorre no período de verão. Temos a sorte de ter um contacto direto com a EDP, na zona centro, portanto no Castelo do Bode, e podemos pedir para eles turbinarem no Castelo do Bode para a água proveniente do Rio Tejo se misturar em constância com, do Rio Zézer, se misturar em constância com o Rio Tejo e mantemos uma boa qualidade de água bruta. Na Albufeira de Castelo de Bode, estamos a falar de uma albufeira também com usos partilhados, com a EDP, da produção hidroelétrica, que em períodos também de grande turbinagem, quando existe ainda um grande nível de armazenamento, não só na Albufeira de Castelo de Bode, porque nós temos, portanto, são 3 albufeiras em cascata ali pelo Rio Zézer, Boçã, Cabril e Castelo de Bode, onde nós olhamos para os 3 níveis de armazenamento, não há problema nenhum. O problema é quando continuam a turbinar e já começa a impactar com o nível de armazenamento e disponibilidade hídrica, é que nos preocupa. Nós já tentámos em 2012 proceder a um protocolo com a EDP. O pedir para eles turbinarem está tudo bem, o pedir para eles pararem aí é que é mais complicado. Não tivemos sucesso, mas esta ligação com este stakeholder, nós vamos continuar a reforçar este protocolo. Outro setor que pode falhar é a nível do fornecimento da energia e do fornecimento de reagentes. Como é que a EPAL está a olhar para esta situação e quais são os projetos que está a desenvolver? Relativamente à parte da energia, temos um investimento de 70 milhões de euros para atingir a neutralidade energética. Numa primeira fase de 45 milhões, estamos a falar de uma produção de 66 mil megawatts-hora por ano, e numa segunda fase na ordem dos 25 milhões. Se vamos atingir, vamos ver, mas é este o caminho que a EPAL e a nossa holding, a ADP, que estamos a fazer. Relativamente aos reagentes, em 2019... Desculpa, Vanessa, para ficarem mais resilientes também, certo, não é? mais resilientes e também. Dependentes. E menos dependentes de terceiros. Relativamente à falha de reagentes, em 2019 sentimos muito a greve dos camionistas, porque um dos reagentes que nós mais consumimos é o clorgás, que vem de Espanha, e também começámos a olhar para esta possível falha e o que é que nós podemos fazer para ultrapassar este problema. Temos um projeto também em curso designado Cloro H2O, que é a produção de cloro na ETA da Aceiceira, numa primeira fase para abastecimento interno da ETA da Aceiceira, que é a nossa maior estação de tratamento da água bruta da Albufeira de Castelo do Bode, e numa segunda fase também produzirmos para o resto do nosso sistema. Contudo, não é só os outros setores que podem falhar connosco, com o setor da água, nós também podemos ter uma interrupção na continuidade do nosso negócio que vai impactar logo diretamente
com o nosso cliente. Nós entregamos em alta a 33 municípios e em baixa em Lisboa ao cliente final. Mais preocupante do que os clientes, nós temos uma prioridade também a clientes sensíveis, isto é, aos hospitais, mas também podemos ter um impacto em outras atividades económicas, sendo o turismo e a indústria. E como é que estamos a tentar, como é que olhamos também para esta falha e o que estamos a fazer para que não ocorra? Temos que executar investimento sempre, temos que olhar para todos os nossos ativos, principalmente para os ativos críticos, para as infraestruturas críticas, e manter sempre um investimento. Se vocês se lembrarem da partilha do primeiro slide, do equilíbrio entre o desempenho, o custo e o risco, se o meu custo começar a falhar, se o meu investimento falhar naquele determinado ativo, o meu desempenho do ativo decresce e o risco aumenta da possibilidade de falha. Que a gestão de ativos, o grande objetivo é garantir não só a fiabilidade, a redundância do sistema e a resiliência. Esta redundância, eu posso-vos dar um exemplo muito prático de investimento e muito rápido, é a duplicação do adutor de Castelo do Bode para criar mais uma redundância que não impacta com o aumento de faturação. É mesmo uma redundância interna para minimizar o impacto do nosso serviço ao cliente final. E dou por terminado. Muito obrigada, Vanessa. Ficaríamos aqui, acho eu, muito mais tempo. Daria assim um pequeno apanhado, um pequeno resumo das notas que fui tirando. Em relação à parte da primeira questão, identificação dos ativos críticos, não conseguem ver, obviamente, mas isto, se fosse um cartão de bingo, tínhamos bingo aqui nas cruzinhas deste lado. Desculpem, fui pondo cruzinhas de cada um dos setores em relação às coisas que iam dizendo. E, portanto, tínhamos linhas e temos bingo, cartãozinho. A identificação dos ativos críticos tem muito a ver com o número de clientes que são afetados, com a continuidade de serviço, com os níveis de serviço que são definidos. Há aqui uma pequena nuance que saiu um bocadinho da linha, mas tem muito a ver com a realidade espanhola, que aí é o governo que define quem é que participa e que define a criticidade. Em Portugal, pronto, é um bocadinho diferente. Na segunda questão da gestão do risco, todos falaram, todos sem exceção, de modelos de avaliação de condição e de probabilidade de falha mais detalhados para o caso das infraestruturas críticas, da aposta na manutenção preditiva, de ter também uma maior dedicação, um maior estudo do risco de longo prazo e ter planos de emergência e contingência dedicados. Portanto, aqui é mesmo o pleno, o bingo. E também a questão pronto, um bocadinho aqui fora da mãe, o facto também de haver esta visão sistémica dos riscos, aí foi um bocadinho a Paulo que saiu da mãe, mas completamente em linha. Em relação aos riscos futuros, alterações climáticas, envelhecimento de ativos, cibersegurança, também um pleno, os mais identificados, mas eu trazia aqui uma frase, que o Javier já saiu, mas que nos devia também deixar ficar a pensar. De facto, os riscos futuros mais significativos são aqueles que nós não imaginamos. E faz parte também da gestão de ativos imaginar, e há processos para fazer isso, o design thinking, hoje em dia, é algo que a gestão de ativos também pode e deve agarrar. Riscos em cadeia, falamos dos ciberataques, dos incêndios, mas em relação à resposta aos riscos em cadeia, falamos muito, também acho que houve aqui um pleno, um consenso em comunicação, procedimentos, comitês de business continuity, integrando várias áreas da empresa, portanto os riscos sistémicos nunca podem ser trabalhados só por uma área, simulacros, também se falou nisso, e também ter ações, aqui já um bocadinho mais fora do mainstream, para reduzir dependências, e no caso da EPAL aqui com 2 exemplos de autoprodução de energia e de reagentes. Muito obrigada a todos por terem ficado aqui, muito obrigada aos oradores.